Meu nome é Marco Antônio, sou técnico de enfermagem há 30 anos, tenho 50 anos de idade, já sou professor há mais de uma década e tenho atuado na linha de frente da pandemia desde o ano passado e tenho sido um espectador, uma testemunha e ao mesmo tempo um ator dessa tragédia que a gente está vivendo. O que as pessoas estão começando a entender agora é que o coronavírus é um agente natural que existia na natureza, num nicho específico do ambiente, e que a humanidade avançou para cima desse ambiente. Nós ocupamos espaço ao nos multiplicar pelo planeta. E como estratégia de sobrevivência, esse vírus teve que se adaptar a novos organismos, teve que saltar do nicho natural dele para outros organismos onde ele pudesse se reproduzir e se perpetuar, evoluir, se transformar. Então, não existe o coronavírus do ponto de vista apenas natural. Ele é um efeito do encontro, da expansão da humanidade sobre o ambiente, né, e da necessidade que todo organismo tem de tentar se perpetuar. Nós, como seres humanos, o vírus como uma espécie de ser que está no limite entre a vida, do que se define como vida, mas que é capaz de se reproduzir e se adaptar. Então o vírus é natural, mas o encontro do vírus com os seres humanos não é. E a maneira como os seres humanos lidam com esse salto que o coronavírus fez de uma espécie animal para a espécie humana não é também natural, ela é estritamente política. Ela é da forma e do modo de vida, ela é da forma de organização da humanidade, da forma de vida da humanidade, da forma como nós constituímos um modo de vida social, econômico, e da forma como nós lidamos com essa hecatombe que é o surgimento de uma nova doença. No Brasil, nós escolhemos a pior maneira de lidar com isso. Assim, nós elegemos um governo que está lidando com essa perspectiva, com um problema como se ele fosse apenas um problema natural, como se ele fosse um desígnio divino, como se Deus quisesse que a gente encontrasse o vírus, que fizesse com que o vírus atacasse um determinado grupo de pessoas que são frágeis, vulneráveis e que não há o que fazer, que essas pessoas têm que seguir o curso natural de se encontrar com o vírus e morrer, e as outras pessoas que são resistentes, que são mais fortes, então vão sobreviver ao vírus e continuar a humanidade. Isso é uma narrativa fabulosa, mágica, baseada numa crença religiosa do tipo mágica, uma crença religiosa do tipo fanática, que não tem correspondência com a realidade. E não tem correspondência nem com o tipo de religiosidade que a humanidade criou desde do início da civilização para lidar com as possibilidades de extinção que a gente já enfrentou outras vezes, né? Com doenças, com catástrofes que a gente já enfrentou outras vezes. A religião serve para que a gente crie formas de sobreviver em meio às dificuldades e não para justificar o nosso desaparecimento. Né? Usar o Apocalipse para dizer que é isso que vai acontecer com a humanidade, que já está escrito, que é para aí que a gente vai, e misturar isso com política é trágico, porque é uma profecia que se autorrealiza. Não vai haver um Apocalipse porque Deus quer, vai haver um Apocalipse porque nós estamos provocando ele. Então, esse é o primeiro ponto, assim, grave no que está acontecendo. É as pessoas acharem que isso é natural, porque não é. Não é natural que a gente venha a ter 300 mil mortes, 400 mil mortes, 500 mil mortes, simplesmente porque não havia o que fazer. Já está estabelecido que um enfrentamento à pandemia, uma reação ao encontro com o coronavírus e ao surgimento da Covid-19 seria o isolamento, o uso de máscaras e o auxílio emergencial, para que as pessoas pudessem concretizar o isolamento. E, de outra parte, gastar-se muito dinheiro, investir muito no desenvolvimento de uma variedade de vacinas que permitisse lidar com a complexidade do vírus. Você tem uma vacina mais eficiente, outra menos eficiente, e assim você vai lidando com o que está acontecendo. É assim que no mundo inteiro está sendo feito. Mas no Brasil, especificamente, um país de mais de 200 milhões de habitantes, um governo descarta a estrutura que o país tinha de excelência em capacidade de vacinar milhões de pessoas num curto espaço de tempo, para apostar em pensamento mágico, em fanatismo religioso e simplesmente vir para a imprensa e dizer não tenho o que fazer.
Precisamos trabalhar, precisamos comer, quem morrer vai ter que morrer. Então, essa estratégia é genocida no sentido em que ela diz assim, deixa morrer quem não consegue se defender, deixa morrer quem não tem dinheiro suficiente para se manter. A grande verdade sobre a economia mundial no século XXI é que há recursos para alimentar todos os seres humanos vivos na Terra. Há recursos e tecnologias e capacidade técnica de engenharia, de produção, para que todo mundo se mantenha num razoável nível de conforto. E isso tem sido feito nos países que já passaram por catástrofes como a Segunda Guerra Mundial, como bombardeios atômicos, né, países que já passaram por guerras devastadoras. Eles sabem que o custo disso não é apenas para as pessoas muito pobres, não é apenas para as pessoas de classe média, não é apenas, inclusive impõe em risco as pessoas que são ricas. E é esse o estado que nós estamos agora no Brasil. Nós estamos nos dando conta que não há um limite. Podem morrer 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 500 mil pessoas, porque a única forma de parar a Covid-19, conter a disseminação do coronavírus, é através da organização da sociedade, que é uma organização política. Precisa de um sistema de saúde, precisa de uma indústria de ciência e tecnologia capaz de produzir vacinas, remédios, insumos, precisa de uma estrutura com pessoal e equipamento que sejam suficientes para dar conta do cuidado e da atenção às pessoas que adquirem a forma grave da doença, para que elas tenham um tratamento digno, para que quando não seja possível que elas sobrevivam, que a morte delas seja uma morte digna, com cuidado, com atenção, e não uma morte em desespero, porque falta anestésico, porque falta oxigênio, porque não tem leito, porque não tem profissional para atender. Então, é tudo, no fim das contas, uma forma de lidar com o problema. E essa forma que nós escolhemos, em que uma parte da população brasileira e um governo específico, que no momento está no poder, escolheu para lidar com esse problema, é uma forma de se desresponsabilizar. Então eu tenho colegas, eu próprio já tive Covid, tem colegas que estão com Covid, tem colegas que estão com a família toda com Covid, e você trabalha numa UTI e cuida de pessoas e não tem um leito para o teu familiar ser atendido, não tem um leito para o teu colega que está precisando de um respirador ser atendido, porque a gente tem que aplicar o critério de que os mais jovens são os que vão receber o tratamento mais intenso, vão ser os que vão ser melhor cuidados. Então, diante disso, eu peço, através desse vídeo, que nós tratemos imediatamente de tirar do poder quem está conduzindo a política de genocídio, quem está conduzindo a política de destruição em massa, de abandonar a população à própria sorte, e façamos o impeachment desse presidente, tiremos o Bolsonaro do governo, colocamos outro presidente, e que esse coloque, então, as pessoas que estão qualificadas, tecnicamente qualificadas para lidar com o desafio de superar a Covid-19 e de conter a contaminação, a disseminação do vírus. Porque, dado que isso continue como está até setembro, outubro, novembro, final do ano, a gente poderá, nessa circulação e contaminação do vírus intensa que está acontecendo, dar oportunidade para que variantes novas surjam. E se algumas variantes surgirem que sejam resistentes à vacina, elas vão se tornar prevalentes. Então o mundo inteiro vai precisar começar a desenvolver vacinas novas, porque essas vacinas que estão sendo usadas agora podem vir a ser derrotadas por uma variante mais agressiva do vírus, mais capaz de resistir ao efeito imunológico da vacina. E aí a gente tem uma nova catástrofe mundial que, antes dessa acabar, já entramos numa nova fase. E tudo o que aconteceu no ano passado, a luta, a corrida desesperada para encontrar uma vacina, vai se repetir em 22, 23, 24 e sabe-se lá Deus quando. Só podemos parar esse vírus com a nossa própria ação. E hoje a ação mais razoável, a ação emergente, necessária, é ter um governo que entenda isso e que implemente políticas capazes de fazer isso. Senão, não há fundo para o buraco em que a gente está metido, não há um fim para isso. A não ser que a gente faça alguma ação para que a gente tome ações efetivas para superar a pandemia. Então é isso. A gente está vivendo um momento de desespero, em que nem o luto a gente é capaz de fazer, a gente não é nem capaz de dizer
meu Deus, eu preciso gritar que eu estou indignado com as pessoas que estão morrendo de forma desnecessária, eu preciso dizer que tem pessoas morrendo simplesmente porque não há equipamento para elas e elas não têm idade suficiente, não são jovens o suficiente para serem as primeiras a ser atendidas, você tem que escolher, e entre uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha, você é obrigado a dar o recurso para quem é mais jovem. Você tem que ter um critério, e esse é o critério mais ético possível que existe, é terrível, é trágico, mas é o critério que há. E as equipes de saúde estão ficando exaustas, estão ficando cada vez mais debilitadas na sua capacidade de cuidar. Então não há limite para o que está acontecendo. Não olhe para os números de mortos a cada dia, para o total de mortos e pense, isso é horrível. Isso é terrível, mas pode sim ser pior se a gente não tomar atitudes logo. Se a gente não tomar logo o controle da situação no sentido de implementar políticas que possam de fato ser efetivas. O que está sendo feito hoje no Brasil é o contrário de uma política de proteção da vida. Hoje a política é uma política de abandono das pessoas à própria morte, das famílias. E isso vai destruir a economia, vai destruir os laços de coesão social e a gente não sabe até onde isso pode ir. Então é isso que eu queria dizer e que eu não preciso expressar isso. É uma dor aguda, profunda, dilacerante e da qual todos nós precisamos falar de forma clara e aberta para que a gente possa tomar atitudes que possam resolver isso. Muito obrigado.